O podcast Pesadelos Reais apresenta O Anel Assombrado, conto de terror escrito por Robert Howard. Tradução e adaptação original, produzido a partir de um conto de horror da revista pulp norte-americana Weird Tales. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. Quando entrei no escritório de John Kirwan, estava tão distraído com os meus pensamentos que, a princípio, não notei a aparência abatida do seu visitante, um jovem alto e bonito que eu já conhecia bem. Olá, Kirwan. Olá, Gordon. Faz um bom tempo que eu não o vejo. Como está Evelyn? Eu os cumprimentei, e antes que ele pudesse responder, ainda no auge do entusiasmo que tinha me levado até lá, eu exclamei. Vejam só, amigos, tenho algo que os deixará impressionados. Consegui com aquele ladrão, Ahmed Mektab, e paguei caro por isso, mas vale a pena. Vejam. Debaixo do meu casaco, tirei a adaga afegã com um cabo de joia, que me fascinou como colecionador de armas raras. Kirwan, já familiarizado com a minha paixão, demonstrou apenas um interesse educado, mas a reação de Gordon foi chocante. Com um grito engasgado, ele se levantou e foi para trás, derrubando a sua cadeira no chão. Com os punhos cerrados e o semblante lívido, ele me encarou e gritou. Afaste-se! Afaste-se de mim, ou... Fiquei congelado em meu lugar. Mas o quê? Comentei perplexo, quando Gordon, com outra incrível mudança de atitude, deixou-se cair em uma cadeira e afundou a cabeça nas mãos. Vi seus ombros pesados tremerem, e fiquei olhando sem saber o que fazer, tanto para ele quanto para Kirwan, que parecia igualmente perplexo. Ele está bêbado? Kirwan negou com a cabeça, e enchendo um copo de conhaque, ofereceu ao homem. Gordon olhou para cima, com os olhos marejados, pegou o copo e engoliu como um homem sedento. Depois se endireitou e olhou para nós com vergonha. Lamento ter me exaltado, O'Donnell. Foi o choque inesperado de você puxar aquela faca, disse Gordon. Bem, suponho que você pensava que eu ia esfaqueá-lo com ela. Eu retruquei com um certo desgosto. Sim, eu pensei. Então, diante da expressão totalmente vazia em meu rosto, ele acrescentou. Eu não pensei isso de fato. Pelo menos, não cheguei a essa conclusão como resultado de alguma análise racional. Foi apenas um instinto primitivo e cego de um homem perseguido. Alguém que pode ser atacado em qualquer lugar. Suas estranhas palavras e a maneira desesperada como ele as disse me causaram um arrepio sinistro, sem motivo aparente. Mas do que você está falando? Perseguido? Pelo quê? Você nunca cometeu um crime na sua vida? Eu perguntei inquieto, e ele me disse. Não nesta vida, talvez. O que você quer dizer com isso? E se a vingança por um crime sombrio que cometi em uma vida anterior estivesse me perseguindo? Ele murmurou, e eu bufei. Mas isso é um absurdo. Ah, é? Você já ouviu falar do meu bisavô, o Sr. Richard Gordon de Argyle? Ele exclamou irritado. Claro, mas o que isso tem a ver com... Você viu o retrato dele? Ele não se parece comigo? Bem, sim, exceto que sua expressão é fraca e saudável, enquanto a dele é astuta e cruel. Ele assassinou a esposa. Suponha que a teoria da reencarnação seja real. Por que um homem não deveria sofrer em uma vida por um crime cometido em outra? Quer dizer que você acredita ser a reencarnação do seu bisavô? Mas que coisa mais estranha. Bem, já que ele matou a esposa, suponho que você espera que Evelyn o mate. Essa última frase foi dita com um sarcasmo abraçador, enquanto eu pensava na moça doce e gentil com quem Gordon havia se casado. Sua resposta me deixou atordoado. Minha esposa tentou me matar 3 vezes na última semana. Não tive resposta para isso. Olhei desamparado para John Kirwan. Ele estava sentado em sua posição habitual, com o queixo apoiado em suas mãos fortes e finas,
Seu rosto branco estava imóvel, mas seus olhos escuros brilhavam com interesse. No silêncio, podia-se ouvir o tic-tac das horas, como uma contagem regressiva de um relógio mortal. Conte a história completa, Gordon, sugeriu Kieran, e sua voz calma e uniforme era como uma faca que aliviava a tensão da sala. Você sabe que estamos casados há menos de um ano. Todos os casais brigam, claro, mas nunca tivemos nenhuma briga de verdade. Evelyn é a pessoa mais bem-humorada do mundo. Começou a contar Gordon, mergulhando na sua história, como se precisasse muito falar. Suas palavras pareciam tropeçar umas nas outras. A primeira coisa fora do comum ocorreu há cerca de uma semana. Tínhamos dirigido pelas montanhas, deixamos o carro e estávamos andando por aí, colhendo flores silvestres. Por fim, chegamos a uma encosta inclinada, com cerca de 30 metros de altura, e Evelyn chamou a minha atenção para as flores que cresciam densamente pela encosta. Eu estava olhando para a borda e pensando se conseguiria descer sem rasgar as minhas roupas, quando percebi um violento empurrão nas costas que me derrubou. Se fosse um penhasco íngreme, eu teria quebrado o pescoço. De qualquer forma, caí, rolando e escorregando, e cheguei ao fundo todo arranhado e machucado, com minhas roupas em farrapos. Quando olhei para cima, vi Evelyn olhando para baixo, aparentemente assustada e fora de si. Oh, Jim, você está machucado? Como foi que você caiu? Estava prestes a dizer a ela que sua brincadeira havia ido longe demais, mas suas palavras me impediram. Decidi que ela deveria ter tropeçado em mim sem querer. E, na verdade, não sabia que tinha sido ela que me derrubou na encosta. Então dei risada e fui para casa. Mas ela fez um grande drama, insistindo em limpar meus arranhões com iodo, e me deu um sermão por minha falta de cuidado. Não tive coragem de lhe dizer que a culpa era dela. Mas, 4 dias depois, aconteceu o seguinte. Eu estava caminhando pela nossa entrada de garagem quando a vi subindo de carro. Fui para a grama para deixá-la passar, pois não há meio fio na entrada da garagem. Ela estava sorrindo ao se aproximar de mim e diminuía a velocidade do carro, como se quisesse falar comigo. Então, um pouco antes de chegar até mim, sua expressão mudou de forma horrível. Sem aviso, o carro disparou contra mim como uma criatura viva, quando ela pisou fundo no acelerador. Somente o pulo que dei para trás me salvou de ser esmagado pelas rodas. O carro atravessou o gramado e bateu numa árvore. Corri até ela e encontrei Evelyn atordoada e histérica, mas sem ferimentos. Ela só dizia que tinha perdido o controle do carro. Eu então a carreguei para dentro de casa e mandei chamar o Dr. Donnelly. Ele não encontrou nada de muito errado com ela e atribuiu seu estado atordoado ao susto e o choque. Em meia hora, ela recuperou seus sentidos normais, mas se recusou a tocar no volante desde então. É estranho dizer que ela parecia menos assustada consigo mesma do que por mim. Ela parecia saber vagamente que quase havia me atropelado, e ficava histérica de novo quando falava sobre isso. No entanto, ela parecia ter certeza de que eu sabia que o carro havia saído do controle. Mas eu vi claramente como ela girou o volante e sei que ela tentou me atropelar. Só Deus sabe por quê. Ainda assim, me recusei a seguir a direção que minha mente estava tomando. Evelyn nunca deu qualquer evidência de fraqueza psicológica ou nervosismo. Ela sempre foi uma mulher sensata, saudável e natural. Mas comecei a achar que ela estava sujeita a ter impulsos irracionais. A maioria de nós já teve o impulso de pular de um prédio alto, e às vezes as pessoas sentem a vontade cega, infantil e totalmente sem razão de machucar alguém. Pegamos em um revólver e, de repente, vem à nossa mente o pensamento de como seria fácil mandar nosso amigo para a eternidade com um simples toque no gatilho, enquanto ele está sentado, sorrindo e desprevenido. É claro que não fazemos isso, mas o impulso está presente. Se ela tiver qualquer traço de disciplina mental,
Talvez Evelyn seja suscetível a esses impulsos não guiados e é incapaz de controlá-los. Que bobagem! Eu a conheço desde que ela era um bebê. Se ela tem qualquer traço desse tipo, ela o desenvolveu depois que se casou com você. Eu interrompi seu relato. Reconheço que foi um comentário infeliz da minha parte, e Gordon percebeu isso, com um brilho desesperado nos olhos. Isso mesmo, depois que ela se casou comigo. Por isso acredito que é uma maldição. Uma maldição sinistra e horrível que se arrasta como uma serpente do passado. Eu era Richard Gordon, e ela era Lady Elizabeth, sua esposa assassinada. Enquanto Gordon pronunciava essas palavras, sua voz se reduzia a um sussurro de gelar o sangue. Eu me arrepiei. É algo terrível observar a ruína de um cérebro limpo e inteligente, e eu tinha certeza de que era isso que eu estava vendo em James Gordon. Não sei dizer o porquê ou como, ou por qual motivo sinistro isso aconteceu, mas eu tinha certeza de que o homem era louco. Você falou de 3 tentativas. Ouviu-se novamente a voz de John Kittelman, calma e estável, em meio às teias de horror e realidade que se acumulavam. Olha aqui. Gordon levantou o braço, baixou a manga para trás e mostrou um curativo, cujo significado misterioso era intolerável. Entrei no banheiro esta manhã à procura da minha lâmina de barbear e encontrei Evelyn prestes a usar o meu melhor navalhete para algum propósito feminino, cortar um tecido ou algo assim. Como acontece com muitas mulheres, ela não consegue perceber a diferença entre uma navalha de barbear, uma faca de açougueiro ou uma tesoura. Fiquei um pouco irritado e disse: Evelyn, quantas vezes eu tenho que lhe pedir para não usar as minhas navalhas para essas coisas? Traga aqui, eu lhe darei meu canivete. Desculpe, Jean, não sabia que isso poderia estragar a navalha. Aqui está. Ela estava avançando com a navalha aberta em minha direção, e eu a peguei. Mas então algo me alertou. Era o mesmo olhar em seus olhos, exatamente como o que eu tinha visto no dia em que ela quase me atropelou. Isso foi o que salvou a minha vida, pois instintivamente levantei a mão no momento em que ela tentava golpear a minha garganta com toda a sua força. A lâmina cortou meu braço, como pode ver, e antes que eu pegasse seu impulso, ela lutou comigo como uma fera. Seu corpo esbelto estava tenso como aço. Então, ela ficou mole e o olhar em seus olhos foi substituído por uma estranha expressão atordoada. A lâmina de barbear escorregou das suas mãos. Eu a soltei e ela ficou balançando como se estivesse prestes a desmaiar. Então entrei no banheiro. Meu ferimento estava sangrando muito. E logo em seguida, ouvi gritar e vir em minha direção. Jim, como você se cortou de forma tão terrível? Acho que eu estava um pouco fora de mim e não consegui manter a calma. Não continue fingindo, Evelyn. Só Deus sabe o que deu em você. Mas você sabe tão bem quanto eu que tentou me matar 3 vezes na última semana. Ela recuou como se tivesse sido atacada, agarrando o peito e olhando para mim como se fosse um fantasma. Ela não disse uma palavra e não me lembro exatamente o que eu disse. Mas quando terminei, eu a deixei ali, branca e imóvel como uma estátua de mármore. Fiz um curativo no braço em uma farmácia e depois vim até aqui, sem saber mais o que fazer. Kittelman, O'Donnell, isso é terrível. Minha esposa está sujeita a ataques de insanidade ou... Não posso acreditar nisso. Normalmente, os olhos dela são muito lúcidos e equilibrados, totalmente sãos. Mas toda vez que ela tem a oportunidade de me ferir, ela parece se tornar uma maníaca temporária. Ele bateu os punhos em sua impotência e agonia. Mas isso não é insanidade. Eu costumava trabalhar em uma ala de psicopatas e já vi todas as formas de desequilíbrio mental. Minha esposa não é louca. Então o quê? Comecei, mas ele me encarou com um olhar severo. Só resta uma alternativa. É a velha maldição. Desde os dias que eu andava pela terra, com um coração tão negro quanto os poços mais escuros do inferno,
e causavam mal aos olhos dos homens e de Deus. Ela sabe, em breves fragmentos de memória. As pessoas já viram antes, já vislumbraram coisas proibidas ao levantar momentaneamente o véu que separa uma vida da outra. Ela era Elizabeth Douglas, a pobre noiva de Richard Gordon, que ele assassinou em um frenesi de ciúmes, e a vingança é dela. Eu morrerei pelas mãos dela, como era para ser. Respondeu ele, enquanto abaixava a cabeça entre as mãos. Só um momento. Você mencionou um olhar estranho nos olhos da sua esposa. Mas que tipo de olhar? Era de um frenesi maníaco? Voltou a falar Kirawan. Não, era de um branco total. Toda a vida e inteligência simplesmente sumiram, deixando seus olhos escuros e vazios. Kirawan assentiu com a cabeça e fez uma pergunta aparentemente irrelevante. Você tem algum inimigo? Não que eu saiba. Você se esqueceu de Joseph Rollock. Não consigo imaginar aquele homem elegante e sofisticado se dando ao trabalho de lhe causar algum dano real. Mas acredito que, se ele pudesse perturbá-lo, sem nenhum esforço físico por parte dele, ele o faria de boa vontade. Kirawan me encarou com um olhar que de repente se tornou penetrante. E quem é esse Joseph Rollock? Um jovem requintado que entrou na vida de Evelyn e quase conseguiu tirá-la do seu caminho por um tempo. Mas, no final, ela ficou com seu primeiro amor, o Gordon aqui. Rollock levou isso muito a sério. Apesar de toda sua elegância, há um traço de violência e paixão no homem, que poderia ter se revoltado se não fosse por sua indolência infernal e desinteresse. Ah, não há nada a ser dito de Rollock, interrompeu Gordon com impaciência. Ele deve saber que Evelyn nunca o amou de verdade. Ele apenas a fascinou temporariamente com seu ar romântico e latino. Não exatamente latino, Jim. Rollock parece estrangeiro, mas não é latino. É quase oriental. Bem, mas o que Rollock tem a ver com esse assunto? Ele tem sido tão amigável como qualquer homem poderia ser desde que Evelyn e eu nos casamos. Na verdade, há apenas uma semana, ele lhe enviou um anel que disse ser uma oferta de paz e um presente de casamento atrasado. Ele disse que, no fim das contas, o fato dela tê-lo abandonado foi um sofrimento maior para ela do que para ele. Aquele idiota convencido. Um anel? Que tipo de anel? Kirawan de repente se reanimou. Era como se algo tivesse ressoado dentro dele. Ah, é uma peça fantástica, de cobre, em forma de uma cobra escamosa, enrolada 3 vezes, com a cauda na boca e com joias amarelas nos olhos. Acho que ele o pegou em algum lugar da Hungria. Ele viajou muito pela Hungria? Gordon pareceu surpreso com aquele questionamento, mas respondeu. Ora, aparentemente o homem viajou por toda parte. Eu o considero um filho mimado de um milionário. Ele nunca trabalhou pelo que eu sei. Mas ele é um ótimo estudante. Já estive em seu apartamento várias vezes e nunca vi uma coleção de livros tão grande. Eu acrescentei. Mas Gordon se levantou claramente irritado e gritou. Estamos todos loucos? Eu vim até aqui na esperança de conseguir alguma ajuda e vocês começam a falar de Joseph Rollock. Eu vou falar com o Dr. Donnelly. Kirawan estendeu a mão para detê-lo e disse. Espere, se não se importa, vamos até a sua casa. Gostaria de conversar com a sua esposa. Gordon concordou sem graça, preocupado e assustado por pressentimentos terríveis. Ele não sabia o que fazer e aceitava de bom grado qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Então fomos até a casa dele em seu carro e quase não falamos nada durante o trajeto. Gordon estava afundado em suas reflexões sombrias e Kirawan havia se retirado para um estranho mundo de pensamentos alheios ao meu conhecimento. Ele se sentou como uma estátua, com seus olhos escuros e vívidos, olhando para o espaço, não de forma vazia, mas como alguém que olha com sabedoria para algum reino distante. Embora eu considerasse o meu melhor amigo, eu sabia muito pouco sobre seu passado. Ele havia entrado em minha vida de forma tão abrupta e inesperada
quando Joseph Rollock havia entrado na vida de Evelyn Ash. Eu a conheci no Wanderers Club, que é composto por pessoas à margem do mundo. Viajantes, excêntricos e todo tipo de homens cujos caminhos estão fora das trilhas habituais da vida. Eu me senti atraído por ele e fiquei intrigado pelos seus estranhos poderes e profundo conhecimento. Eu sabia vagamente que ele era Ovelha Negra, o filho mais novo de uma família irlandesa com status, e que havia trilhado muitos caminhos estranhos. A menção de Gordon sobre a Hungria tocou um ponto em minha memória a respeito de uma fase da vida de Kieran, que ele havia deixado escapar de forma fragmentada. Eu só sabia que ele havia sofrido um luto amargo por causa de um erro brutal, e que isso havia acontecido na Hungria, mas eu não conhecia a natureza do episódio. Na casa de Gordon, Evelyn nos recebeu calmamente, demonstrando agitação somente pelo controle excessivo dos seus modos. Eu vi o olhar suplicante que ela dirigiu a seu marido. Ela era uma garota esbelta e de fala mansa, cujos olhos escuros estavam sempre vibrantes e cheios de emoção. Aquela menina tentou assassinar seu adorado marido? A ideia era monstruosa, e mais uma vez fiquei convencido de que o próprio James Gordon era louco. Seguindo o exemplo de Kieran, fingimos que estávamos conversando, como se tivéssemos aparecido casualmente, mas senti que Evelyn não estava se deixando enganar. Nossa conversa soou falsa e vazia, e logo Kieran disse: "Senhora Gordon, esse é um anel extraordinário que a senhora está usando. Se importa de eu dar uma olhada nele? Terei que lhe dar a minha mão. Estive tentando tirá-lo hoje, mas ele não sai." Ela então estendeu sua mão branca e fina para que Kieran o examinasse, e o rosto dele ficou imóvel, enquanto olhava para a serpente de metal que se enrolava no fino dedo de Evelyn. Ele não tocou nele. Eu mesmo senti uma repulsa inexplicável. Havia algo quase obsceno naquele reptil acobreado e sem graça. Tem um aspecto maligno, não tem? Ela se arrepiou involuntariamente. No começo eu gostava, mas agora mal consigo suportar olhar para ele. Se eu conseguir tirá-lo, pretendo devolvê-lo ao Sr. Joseph Rollock. Kieran estava prestes a responder, quando a campainha da porta tocou. Gordon deu um pulo, como se tivesse levado um tiro, e Evelyn se levantou rapidamente. "Eu vou atender, Jim. Eu sei quem é." Ela voltou um instante depois, com mais 2 amigos em comum, aqueles companheiros inseparáveis. O Dr. Donnelly, cuja corpulência, jeito jovial e voz estrondosa eram combinados com um cérebro tão aguçado quanto o de qualquer outro profissional. E Bill Bain, um idoso esguio, forte e acidamente inteligente. Ambos eram velhos amigos da família Ash. O Dr. Donnelly havia trazido Evelyn ao mundo, e Ben sempre havia sido tio Bill para ela. "Olá, Jim. Olá, Sr. Kieran." Cumprimentou Donnelly. "Hey, O'Donnell, você tem alguma arma de fogo com você? Da última vez você quase explodiu minha cabeça ao me mostrar uma velha pistola de pederneira que não deveria estar carregada." "Dr. Donnelly?" Todos nós nos viramos. Evelyn estava de pé ao lado de uma mesa larga, segurando-a como se fosse um apoio. Seu rosto estava branco, e nossa conversa fiada cessou instantaneamente. Havia uma súbita tensão no ar. "Dr. Donnelly?" Ela repetiu, mantendo a voz firme com um certo esforço. "Eu mandei chamar o senhor e o tio Bill, pelo mesmo motivo pelo qual sei que Jim trouxe ao Sr. Kieran e Michael. Há um assunto com o qual Jim e eu não podemos mais lidar sozinhos. Há algo entre nós, algo sinistro, horrível e aterrorizante." "Do que você está falando, garota?" Toda a leveza desapareceu da voz de Donnelly. Meu marido me acusou de tentar assassiná-lo." O silêncio que se instalou foi quebrado pelo súbito e enérgico levantar de Ben. Seus olhos brilhavam e seus punhos tremiam, e ele gritou para Gordon: "Seu moleque, vou lhe dar uma surra." "Sente-se, Bill. Não adianta ficar nervoso. Continue, querida." A mão enorme de Donnelly empurrou o companheiro menor de volta para a cadeira.
Precisamos de ajuda. Não podemos suportar isso sozinhos, disse Evelyn, enquanto uma sombra atravessava seu belo rosto. Esta manhã, o braço de Jim estava muito ferido. Ele disse que fui eu. Eu não sei. Eu estava lhe entregando a navalha. Então, devo ter desmaiado. Pelo menos tudo desapareceu. Quando voltei a mim, ele estava lavando o braço no banheiro e me acusou de tentar matá-lo. Ora, que jovem tolo! Ele não tem bom senso suficiente para saber que se você o cortou, foi um acidente? Gritou Ben, notavelmente irritado. Cale a boca, por favor. Querida, você disse que desmaiou? Isso não é comum em você, disse Donnelly. Eu tenho sofrido desmaios. A primeira vez foi quando estávamos nas montanhas e Jim caiu de um penhasco. Estávamos de pé na margem, então tudo ficou preto, e quando a minha visão voltou, ele estava rolando pela encosta. Depois, quando perdi o controle do carro e bati na árvore, você lembra? Jim o chamou. O Dr. Donnelly acenou com a cabeça ponderadamente. Não me lembro de você ter desmaiado antes. Mas Jim disse que eu empurrei do penhasco. Disse que tentei atropelá-lo com o carro e que eu o cortei de propósito com a lâmina de barbear. O Dr. Donnelly se virou perplexo para o infeliz Gordon. E aí, filho? Deus me ajude, mas é verdade. Gordon explodiu em agonia, mas Ben voltou a dar a palavra, levantando-se novamente. Ora, seu cão mentiroso, se você quiser o divórcio, por que não pede de forma decente, em vez de recorrer a essas táticas desprezíveis? Maldito seja! Se você dizer isso de novo, eu vou acabar com você! Rugiu Gordon, levantando-se e perdendo completamente o controle de si. Evelyn gritou. Donnelly agarrou Ben pesadamente e o empurrou de volta para a cadeira sem nenhum toque gentil. E Kieran colocou uma mão de leve no ombro de Gordon. O homem pareceu se encolher em si. Ele se recostou na cadeira e estendeu as mãos com dificuldade para a esposa. Evelyn, você sabe que eu a amo. Estou me sentindo péssimo, mas Deus me ajude. Se continuarmos assim, eu serei um homem morto e você... Disse Gordon com a voz carregada de emoção. Não diga isso. Sei que você não mentiria para mim, Jim. Se você disse que eu tentei matá-lo, eu sei que tentei. Mas eu juro, Jim, não fiz isso de propósito. Oh, devo estar ficando louca. É por isso que meus sonhos têm sido tão selvagens e aterrorizantes ultimamente. Com o que a senhora sonhou, senhora Gordon? Perguntou Kieran de maneira gentil. Ela pressionou as mãos nas têmporas e olhou para ele, como se estivesse tentando lembrar. Uma coisa escura. Uma coisa preta, horrível e sem rosto, que corta e murmura e me apalpa com mãos apáticas. Eu sonho com ela todas as noites. E durante o dia, tento matar o único homem que amei. Estou ficando louca. Talvez eu já esteja louca e não saiba. Acalme-se, querida. Vamos conversar sobre isso e tudo vai ficar bem. Para o Dr. Donnelly, com toda a sua ciência, era apenas mais um caso de histeria feminina. A voz objetiva dele pareceu acalmá-la, e ela suspirou e passou a mão cansada pelos cabelos úmidos. Logo, tirando o charuto do bolso do paletó, o Dr. Donnelly pediu um fósforo a Evelyn. Ela começou a palpar mecanicamente a mesa, e de forma igualmente mecânica, Gordon disse: Tem fósforos na gaveta, Evelyn? Ela abriu a gaveta e começou a remexer nela, quando, de repente, como se tivesse sido atingido por uma lembrança ou intuição, Gordon se levantou com o rosto branco e gritou: Não! Não abra essa gaveta! Mesmo quando ele deu esse grito violento, ela se enrijeceu, como se estivesse sentindo algo na gaveta. Sua mudança de expressão deixou a todos gelados, até mesmo Kieran. A essência vital desapareceu dos seus olhos, como uma chama que se apagou, e neles surgiu o olhar que Gordon descreveu como vazio. O termo era descritivo. Seus belos olhos eram poços escuros de vazio, como se a alma tivesse sido retirada de trás deles. Sua mão saiu da gaveta, segurando uma pistola, e ela disparou a queima-roupa. Gordon soltou um gemido e caiu no chão, com sangue saindo de sua cabeça. Por um instante,
ela olhou para a arma fumegante em sua mão, como quem acorda de um pesadelo. E em seguida, seu grito agonizante chegou aos nossos ouvidos. Oh Deus, eu o matei. Jim, Jim. Ela o alcançou antes de qualquer um de nós, ajoelhando-se e abraçando sua cabeça ensanguentada, enquanto soluçava em uma paixão insuportável de horror e agonia. O vazio havia desaparecido dos seus olhos. Eles estavam vivos e dilatados pela dor e pelo horror. Eu estava indo em direção ao meu amigo postrado com Dona Libane, mas Kirawen segurou meu braço. Seu rosto não estava mais imóvel e seus olhos brilhavam com uma fúria controlada. Deixe-o com eles. Nós somos caçadores, não curandeiros. Leve-me até a casa de Joseph Rollock. Eu não o questionei. Fomos até lá no carro de Gordon. Eu estava no volante e algo no rosto sombrio do meu companheiro me fez acelerar o veículo de forma imprudente no trânsito. Tive a sensação de estar participando de um drama trágico que se precipitava com grande velocidade em direção ao terrível clímax. Parei o carro no meio-fio, em frente ao prédio onde Rollock morava, em um apartamento bizarro no alto da cidade. O próprio elevador que nos levou para o alto parecia estar impregnado com o impulso de pressa de Kirawen. Apontei para a porta de Rollock, ele abriu sem bater e foi entrando. Eu estava logo atrás dele. Rollock, com um roupão de seda chinesa enfeitada com dragões, estava deitado num divã, fumando apressadamente um cigarro. Quando nos viu entrar, ele se levantou, virando um copo de vinho que estava apoiado numa garrafa meio cheia, perto do seu cotovelo. Antes que Kirawen pudesse falar, eu lhe dei a notícia. James Gordon foi baleado. Ele se levantou e disse: Baleado? Como foi que ela o matou? Ela? Como você sabia? Respondi, enquanto olhava para ele com perplexidade. Com uma mão de aço, Kirawen me empurrou para o lado e, quando os homens se encararam, vi o orgulho de Rollock brilhar no seu rosto. Eles faziam um forte contraste. Kirawen, alto, pálido, com uma paixão ardente, e Rollock, magro, sombriamente bonito, com um arco sarcástico nas suas sobrancelhas finas sobre seus olhos negros. Percebi que, o que quer que acontecesse, estava entre aqueles dois homens. Eles não eram estranhos. Eu podia sentir o ódio que estava entre eles como se fosse algo tangível. John Kirawen, sussurrou Rollock suavemente. Você se lembra de mim, Joseph Rollock? Apenas um controle extremo manteve a voz de Kirawen firme. O outro limitou-se a olhar para ele sem falar. Anos atrás, quando mergulhamos juntos nos mistérios sombrios em Budapeste, eu vi para onde você estava indo, e eu recuei. Não quis descer às profundezas imundas do ocultismo proibido e demoníaco que você se afundou. E como eu não quis, você me desprezou e me roubou a única mulher que amei. Você a colocou contra mim, por meio de suas perversas artes, e depois a degradou e humilhou, deixando-a afundada em seu próprio lodo imundo. Eu o teria matado com as minhas mãos, Joseph Rollock, vampiro por natureza e também por nome. Mas as suas artes o protegeram da minha vingança. Mas, finalmente, você se encurralou. A voz de Kirawen se elevou com uma exultação feroz. Toda sua calma culta havia sido varrida dele, deixando o homem primitivo, elementar e furioso ao se gabar de um inimigo odiado. Você buscou a destruição de James Gordon e de sua esposa, porque ela escapou involuntariamente da sua armadilha. Você... Rollock, então, encolheu os ombros e riu. Você está louco? Eu não vejo os Gordon há semanas, porque você está me culpando pelos problemas familiares deles. Então Kirawen respondeu. Mentiroso como sempre. O que você disse agora mesmo, quando a dona lhe contou que Gordon havia sido baleado? Quando ela o matou, você esperava ouvir que a moça havia matado o marido. Seus poderes psíquicos lhe disseram que o ápice estava próximo, e você estava aguardando nervosamente a notícia do sucesso do seu esquema diabólico. Mas não precisei de um descuido seu para reconhecer seu trabalho. Eu soube assim que vi o anel no dedo de Evelyn, um anel que ela não conseguia tirar.
o antigo e amaldiçoado anel de Totamon, transmitido por cultos imundos de feiticeiros desde os dias da esquecida Stygia. Eu sabia que esse anel era seu e sabia por quais ritos horríveis você o possuía, e eu conhecia seu poder. Assim que ela o colocou no dedo, em sua inocência e ignorância, ela ficou sob o seu poder, e com sua magia sombria, você convocou o espírito elementar das trevas, que assombra o anel, através dos abismos da noite e das eras. Aqui, em sua câmara amaldiçoada, você fez rituais inenarráveis para expulsar a alma de Evelyn do seu corpo e fazer com que ela fosse possuída por esse espírito de fora do universo humano. Ela era limpa e sadia demais, e seu amor pelo marido era muito forte para que o demônio obtivesse a posse completa e permanente do seu corpo. Então, apenas por breves instantes, ele conseguiu levar seu próprio espírito para o vazio e animar sua forma. Mas isso foi suficiente para seu objetivo, e você trouxe a ruína sobre si mesmo com a sua vingança. Mas qual foi o preço exigido pelo demônio que você tirou dos fossos do inferno? Ah, seu covarde! Você não é o único homem que aprendeu os segredos proibidos. Depois que eu deixei a Hungria, como um homem destruído, retomei o estudo das artes sombrias para aprender você, sua serpente miserável. Aprendi o que enojava minha alma, de modo que renunciei ao ocultismo para sempre. Mas aprendi sobre os espíritos malignos que causam a morte pela mão de um ente querido e que são controlados por um mestre nas artes sombrias. Mas você, Joseph Rollock, você não é um adepto. Você não tem o poder de controlar o demônio que invocou, e você vendeu a sua alma. O húngaro puxou o colarinho como se estivesse sendo estrangulado. Seu rosto havia mudado, como se uma máscara tivesse caído, e ele parecia muito mais velho. Você está mentindo. Eu não vendi a minha alma. Eu não minto. Eu sei o preço que o homem deve pagar para invocar a forma sem nome que vaga pelos abismos da escuridão. Veja, ali no canto, de trás de você, uma coisa sem nome e cega está vindo. Está zombando de você. Ela cumpriu seu acordo e veio atrás de você. Não, eu lhe digo que não era minha alma. Eu lhe prometi uma alma, mas não a minha. Ele deve levar a alma da garota ou ao de James Gordon, gritou Rollock, arrancando o colarinho mole de sua garganta suada. Sua compostura havia se desintegrado e sua desmoralização era repugnante de se ver. Idiota! Você acha que ele poderia tomar a alma de inocentes? Que ele não saberia que elas estão fora do seu alcance? A garota e o jovem ele poderia matar. As almas deles não poderiam ser tomadas ou dadas por você. Mas a sua alma suja não está fora do alcance dele, e ele terá seu pagamento. Veja, ele está se materializando atrás de você. Ele está surgindo do nada. Foi a hipnose inspirada pelas palavras inflamadas de Kieran que me fez arrepiar, sentindo um frio gelado que não era deste mundo, invadindo a sala. Teria sido um truque de luz e sombra que parecia produzir o efeito de uma figura antropomórfica preta na parede atrás do húngaro? Não, pelos céus. Ela cresceu e se expandiu. Rollock não se virou. Ele olhava fixamente para Kieran, com os olhos arregalados, o cabelo arrepiado e o suor pingando do seu pálido rosto. O grito de Kieran provocou arrepios em minha espinha. Olhe para trás, idiota. Eu estou vendo. Ele chegou. Ele está aqui. Sua boca horrível se abre em um sorriso terrível. Suas patas deformadas o estão alcançando. E então, finalmente, Rollock se virou, com um grito assustador, jogando os braços acima da cabeça, em um gesto de desespero selvagem. E por um instante, ele foi ofuscado por uma grande sombra negra. Kieran agarrou meu braço e fugimos daquela sala profana, cegos pelo terror. O mesmo jornal que trazia uma breve notícia de que James Gordon havia sofrido um leve ferimento na cabeça devido a um disparo acidental de uma pistola em sua casa, trazia como manchete a morte súbita de Joseph Rollock, o rico e excêntrico frequentador de clubes que havia sido encontrado sem vida em seu luxuoso apartamento, aparentemente devido a uma insuficiência cardíaca. Eu li aquele jornal no café da manhã enquanto tomava xícara após xícara de café, com uma mão que ainda não estava muito firme, mesmo após uma noite.
Do outro lado da mesa, Kirawen também parecia estar sem apetite. Ele refletia como se estivesse vagando novamente por anos passados. A fascinante teoria da reencarnação de Gordon era bastante louca, mas os fatos reais eram ainda mais incríveis. Diga-me, Kirawen, aquela última cena foi resultado de hipnose? Foi o poder de suas palavras que me fizeram enxergar o horror que surgiu do nada e arrancou a vida de Joseph Rollock do seu corpo? Eu disse por fim, quebrando o silêncio. E negando com a cabeça, ele me respondeu. Nenhum tipo de hipnose humana faria com que aquele demônio maldito morresse. Existem seres fora do alcance do homem comum, formas imundas que representam o mal interdimensional. Foi com esse ser que Rollock lidou. Mas como ele poderia tomar a sua alma? Se, de fato, uma barganha tão terrível foi feita, ele não cumpriu sua parte, pois James Gordon não estava morto. Ele estava apenas inconsciente. Mas Rollock não sabia disso. Ele achava que Gordon estava morto, e eu o convenci de que ele próprio havia se encurralado e estava condenado. E quando ele ficou desmoralizado, ele se tornou presa fácil da coisa que havia invocado. Ela certamente estava sempre alerta ao momento de fraqueza da sua parte. Os poderes das trevas nunca lidam de forma justa com os seres humanos. Aquele que negocia com eles sempre será enganado no fim. É um pesadelo bizarro, mas então me parece que, mais do que qualquer outra coisa, você causou a morte de Rollock. É gratificante pensar assim. Evelyn Gordon está salva. E isso é um pequeno pagamento pelo que ele fez a outra garota, anos atrás, em um país distante. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.